Projeto Chuvas de Bênção. Semana 36. Quinta-feira. Título de hoje: Depois da morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, versículos 27 e 28. O apóstolo Paulo foi um grande filósofo, aquele que ama o saber, sendo um dos mais influentes escritores do cristianismo, escrevendo inúmeras cartas, que compõem o Novo Testamento. Paulo tinha facilidade e habilidade de escrever, em poucas palavras, uma doutrina como a que lemos no verso acima. A pergunta que muitos fazem, que acontece depois da morte, é respondida por Paulo, de forma bem simples. Depois da morte vem o juízo. De forma extraordinária, Paulo consegue juntar num versículo 5 temas ligados ao plano da salvação. Primeiro, a morte. Segundo, o juízo. Terceiro, o sacrifício expiatório. Quarto, a volta de Jesus. E quinto, aqueles que o esperam. Ora, todos estes eventos ocorrerão independente da vontade do homem. Eis a pergunta: serei eu um daqueles que esperam? Sobre a questão da salvação, que é individual, cabe-nos investigar a Bíblia, disponível a todos sem exceção. Paulo acena para uma realidade de que os pecados de muitos serão tirados, mas não diz de todos. A Bíblia compara a morte a um estado de sono. Em outras palavras, a morte é um sono precedido de um cansaço, mas que um dia despertará. Na história de Lázaro, o amigo de Jesus que morrera e jazia no sepulcro já há 4 dias, Jesus discorre acerca da doutrina da morte e da ressurreição. Aliás, se Lázaro tivesse ido direto para o céu, que necessidade haveria de trazê-lo de volta do paraíso celestial, para este mundo contaminado pelo pecado? Como está escrito: Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Isaías 38, versículo 11. Outra coisa é o fato de que, após a morte, o evento imediatamente posterior é o juízo de Deus, inexistindo, portanto, qualquer referência à vida no céu. Considerando que a morte é o fim de tudo, inexistindo nada além dela, convém destacar que, se na morte houvesse recompensa, então, a ressurreição não estaria no mesmo nível de enfermidades, pestes e demônios, como nesta relação. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Portanto, a Bíblia assim diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Jesus mencionou uma classe que ressuscitaria de forma especial para ver o Filho de Deus vindo nas nuvens, ou seja, aqueles que o crucificaram e perseguiram o seu povo. Caro ouvinte, a qual classe tu pretendes estar quando Jesus voltar? Aqueles que o esperam, ou aqueles que não se prepararam? Isso depende apenas de ti. E por fim, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24, versículo 15. Autor: Anápio Wisniewski, Gebhardt. Atenção! Jesus está voltando!